Glória a Deus, aleluia. A ministração hoje, o tema é porque Ele escuta a sua oração. Vamos ler a palavra do Senhor ali no livro de 2 Reis, que nos diz assim a palavra: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então disse o Senhor Deus: Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei os teus dias 15 anos. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando o justo ora, a sua oração move a mão de Deus. A palavra justo quer dizer íntegro, pessoa justa, pessoa fiel, que tem uma vida reta, irrepreensível. E o rei Ezequias era assim. Quando Ezequias assumiu seu reinado, ele não fez como seus antepassados que agiram mal diante de Deus, sendo idólatras, infiéis, irreverentes, chegando ao ponto de levantar imagens de ídolos, colocando-os no templo do Senhor e acabando com o culto ao Senhor Deus. Porém, Ezequias foi diferente quando assumiu seu reinado. A primeira coisa que ele fez foi reparar a casa do Deus vivo, derrubando os postes ídolos, tirando os ídolos da casa de Deus e restaurando todo o verdadeiro culto a Deus. A palavra de Deus diz que Ezequias fez o que era reto ao Senhor, conforme tudo quanto fez seu pai Davi. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reinos de Judá. Ezequias se agarrou com Deus e não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. E o Senhor Deus foi com ele, fazendo com que ele prosperasse aonde quer que ele fosse. Mas um dia, o rei Ezequias ficou muito doente e recebeu a notícia vindo da parte de Deus, através do profeta Isaías, que ele morreria. Ezequias chorou muitíssimo, pois ele não queria morrer naquele momento, e orou ao Senhor, apelando pela sua justiça, dizendo: Lembra, Senhor, do que andei diante de ti com retidão, com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E o texto diz que o profeta Isaías ainda não tinha saído do pátio do palácio, quando o Senhor Deus falou com ele: Volta e diz a Ezequias que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e que eu o curarei. Acrescentarei a ele mais 15 anos e o livrarei do rei da Assíria. Ezequias tinha um compromisso com Deus e isso fez a diferença. O homem justo tem crédito com Deus e quando ele ora, a sua oração o agrada. Provérbios 15:8 diz assim: O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Não podemos pensar que Deus sempre atenderá nossos pedidos, pois Ele é Deus e a sua vontade é melhor do que a nossa. Mas a Bíblia também diz que devemos nos achegar com confiança diante do trono da graça para alcançarmos misericórdia e achar graça na hora da necessidade. Isto só é possível porque Jesus nos reconciliou com Deus através do seu sangue. E por causa do justo, Deus pode mudar situações e fazer muito além do que pensamos, como foi no caso de Ezequias. Um outro exemplo de vida íntegra e retidão é Daniel. Daniel foi um homem justo e fiel a Deus. Este homem orava constantemente a Deus e da mesma forma ele também passou por grande provação por causa da inveja de seus companheiros de trabalho. Estes fizeram uma armadilha para Daniel, a fim de prejudicá-lo. Criaram uma lei onde nenhuma pessoa poderia fazer pedidos a nenhum
Deus durante 30 dias, mas somente ao rei Dário. Caso contrário, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Porém, Daniel não obedeceu essa lei e, como de costume, ele continuou orando ao seu Deus 3 vezes ao dia. E por causa disso, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel era um homem justo e agrava a Deus. E ele orou ao Senhor, lembrou-lhe-se com a integridade, e o Senhor enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite inteira com os leões ferozes e não foi atingido por nenhum deles, porque Deus era com ele. Assim como estes homens, temos que ser justos, isto é, íntegros, irrepreensíveis e fiéis a Deus, para que no dia da adversidade possamos ver o agir de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado nos separa de Deus e impede que as nossas orações sejam respondidas. A palavra de Deus diz assim: certamente que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. A palavra de Deus também diz que ele abençoa o justo e protege como um escudo. Isto é, ele o cerca com suas bênçãos e dádivas. A palavra do Senhor nos diz ali em Salmos 34:17 assim: os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Talvez você reconheça que não tem sido íntegro e fiel a Deus, mas está arrependido e quer as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Para isso, nessa noite, em nome de Jesus, volte-se agora mesmo para Deus, clame por sua misericórdia e Ele te perdoará. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, e Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por isso, em nome de Jesus Cristo, tome posse do perdão de Deus através dessa promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Busque ser fiel e andar em santidade, pois essa é a vontade de Deus. Agindo assim, com certeza, nós teremos sempre o favor de Deus e seremos vitoriosos no nome santo poderoso de Jesus.